O Bolsonaro e seus apoiadores têm viralizado nas redes sociais, inclusive em programa de TV, a informação distorcida de que o presidente Lula estaria vencendo a eleição em presídios porque os criminosos estão do lado do presidente Lula. O que eles não contam para vocês é que os votos que eles se referem a bandidos são votos de pessoas que trabalham em penitenciária, que são mesários também na penitenciária e pessoas que nem foram julgadas ainda, porque a lei brasileira não permite que um preso com condenação em trânsito julgado vote. Então ele tá te enganando. Para que você não saiba, por exemplo, que o André do Rap, o maior traficante do Brasil e apontado inclusive pela polícia como segundo atualmente na hierarquia do primeiro comando da capital, foi solto graças à união feita por um projeto do Sérgio Moro, liberado pelo presidente Bolsonaro com a sua sanção. Ou seja, a crítica que eles fazem o tempo todo ao STF, que o STF soltou o André do Rap, que isso, que aquilo, é uma grande mentira e eu vou provar pra vocês. Se tem alguém que tá do lado dos bandidos, esse alguém é o presidente Jair Messias Bolsonaro. Bora pro vídeo. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal ou apoiador. É uma das maneiras que vocês têm de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se quiser colaborar de outra maneira, além de ser membro ou apoiador, você pode colaborar com o nosso Pix, que é esse que tá passando aqui. Ou basicamente você pode apontar o celular para esse QR Code e colaborar com qualquer quantia. Viralizou recentemente na peça do Bolsonaro um vídeo onde ele diz que o Lula venceu a eleição em 4 dos 5 maiores presídios do Brasil, que a população carcerária votou em peso no presidente Lula e que isso prova a ligação do Lula com a criminalidade e por que os bandidos nesse momento estão votando no Lula. E aí a gente vai falar sobre 2 pontos importantes que foram omitidos pela peça do Bolsonaro, pela peça publicitária, de forma deliberada, ou seja, intencional. Primeiro ponto é que só quem pode votar no presídio são mesários, funcionários do presídio ou presos que ainda não foram julgados, ou seja, pessoas que ainda estão ali sob a presunção da inocência, não necessariamente são bandidos. Os criminosos que estão condenados, como estabelece inclusive aqui a Constituição brasileira no artigo 15, veda os direitos políticos aos indivíduos que estão com condenação transitada e julgada. Vou ler aqui o que diz o trecho do artigo 15 da Constituição. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de, inciso 3º, condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem os seus efeitos. Tanto que teve sessão que teve empate entre Lula e Bolsonaro e eles não divulgam isso na peça publicitária deles porque não é importante. Eu quero ler para vocês aqui um ponto que explica essa questão dos presos, porque o antagonista fez um levantamento e ninguém divulgou alguns dados importantes que estavam nesse levantamento, porque olha o que está aqui na matéria que foi reproduzida por outros portais e outros perfis de notícia. Lula recebeu 4 de cada 5 votos de eleitores presos. Detalhe, nem todo mundo que está preso é condenado, ou seja, a gente sabe que no Brasil, lamentavelmente, muita gente vai presa sem ter cometido nenhum tipo de crime, só sob suspeita, enquanto não passa por um processo de julgamento, ela vai ficando lá, nem todo mundo dá a sorte que o André do Rap deu, de ter o ministro da Justiça atuando para ajudar ele, como aconteceu com o Sérgio Moro, com o pacote anticrime dele que botou o André do Rap na rua. Tá? O maior traficante do Brasil deixou a cadeia pela porta da frente por causa de uma lei sugerida pelo Sérgio Moro e assinada pelo presidente Bolsonaro. Eu vou ler pra vocês já já o que diz a lei e vou botar pra vocês também aqui trechos de um documentário que fala sobre a saída do André do Rap da prisão. Se o trecho não ficar no vídeo é porque deu copyright no YouTube e a gente vai precisar retirar. Mas se não der copyright a gente vai deixar aqui. Mas olha o que diz aqui a questão da matéria relacionada aos votos em presídio. O levantamento feito pelo antagonista em sessões destinadas a votos de presos mostram que Lula teve 80,59% dos votos válidos nas sessões, contra 15,78% de Jair Bolsonaro. A reportagem compilou os boletins de urna de 222 sessões eleitorais, destinadas a voto de presos provisórios, ou seja, não são condenados.
A peça do Bolsonaro não vai dizer isso pra você. Ele vai dizer que o Lula ganhou no presídio porque quem votou no Lula é só bandido. É essa a imagem que ele quer passar. Que de acordo com a legislação eleitoral mantém seu direito a voto por não terem sentença transitada em julgado. Desses, 221 sessões estavam disponíveis na base de dados do Tribunal Superior Eleitoral. Os votos foram dados em urnas de 19 estados e do Distrito Federal. Dos 14.653 autorizados a votar, 11 mil apareceram, cerca de 77,5% do total. E aqui a gente precisa lembrar que o Brasil tem quase 1 milhão de presos. Se Lula ganha a eleição nos presídios, por que não tem ali mais de 200 mil, 300 mil votos? Porque só pôde votar nos presídios os indivíduos que não foram condenados, que estão em prisão provisória ou que não têm sentença transitada em julgado. E além disso, como traz aqui também em outro trecho importante desse mesmo artigo, desse mesmo material, apesar de compor uma faixa residual do eleitorado, mesários e agentes eleitorais podem ter votado nestas sessões, ou seja, não foi só preso. Agora, sabe o que é importante trazer para vocês? Olha essa matéria aí que diz que o Bolsonaro e a sua lei de acesso à arma facilitada aí tem armado o crime organizado e o PCC em São Paulo. E olha que importante aqui trazer essa matéria aqui também do Sérgio Moro, de 2020, tá? A gente precisa lembrar que o André do Rap foi solto, por quê? Porque teve uma alteração no artigo 316 do pacote anticrime mandado pelo Sérgio Moro para a votação no Congresso, onde teve a maioria da base ali do Bolsonaro votando favorável e foi sancionado pelo Bolsonaro. E o que é que diz, Carlito, no artigo 316 do Código de Processo Penal e por que que isso soltou o André do Rap? Por um motivo bem simples. Vamos ler primeiro o que diz o artigo 316, tá? O juiz poderá de ofício ou a pedido das partes revogar a prisão preventiva se no correr da investigação ou do processo verifica a falta de motivo para que aquela subsista, bem como novamente decretá-la se sobreviverem razões que a justifiquem. Só que olha o que diz o parágrafo único do projetinho que foi encaminhado pelo Dr. Sérgio Moro, tá? Com a lei ali, a lei número 13.964 de 2019, decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, ou seja, o preso que está na cadeia de forma preventiva precisa ter a sua prisão ali referendada a cada 90 dias. Caso isso não aconteça, a prisão passa a ser ilegal e o indivíduo vai ser solto. O que aconteceu com o André do Rap? Segue aqui, ó. Mediante a decisão fundamentada de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. E aí, por conta disso, a Polícia Civil recebeu esse comunicado que o vídeo vai mostrar pra vocês aí. Mostra aí, Gabriel, por gentileza. Eu me lembro, era um sábado de manhã, por volta de umas 10 horas da manhã, eu recebi a informação, olha, chegou o alvará, o André do Rap vai sair. Ele vai, então sai da cela dele, assina um documento dizendo para quem vão ficar os livros que ele tinha na cela, para quem ele vai deixar a televisão. O que o ministro Marco Aurélio acabou de fazer é inacreditável. Como é que um ministro do Supremo manda um traficante para casa? Mas você quer saber qual é o absurdo maior? Qual é a aberração maior? Ele fez isso seguindo a lei. Uma lei que foi aprovada no ano passado, sugerida pelo então ministro da Justiça, o Sérgio Moro, sancionada pelo presidente Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro assinou em solenidade no Palácio do Planalto o projeto de lei anticrime. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, foi o responsável pelo texto. Uma lei que diz num artigo qualquer lá que a prisão preventiva tem que ser justificada a cada 90 dias. E que se não for justificada, vira prisão ilegal. O Brasil, cada lei que fazem, eles deixam 2, 3 subterfúgios, parece que para ter uma escapatória daquela lei. O acertado pela defesa era que ele deveria permanecer no endereço que ele forneceu para a Justiça, no Guarujá. Ele nunca apareceu naquele endereço.
Pois é, tá claro aí. Quem mandou soltar o André do Rap não foi meramente o ministro Marco Aurélio Mello, que inclusive era chamado de comunista até alguns meses atrás, agora que declarou voto no Bolsonaro, tô dizendo que não, que ele errou algumas vezes, mas que agora ele está do lado certo. Mas não eram vocês que diziam que ele tinha soltado o bandido? Ele soltou o André do Rap por causa da lei que estava incluída no pacote de crime mandado pelo Sérgio Moro e que foi assinada pela caneta BIC do presidente Bolsonaro. Se você não viu o vídeo aqui nesse canal, o vídeo que foi publicado no Movidoc, que é um canal da UOL que, inclusive, estava falando sobre o PCC, né? São vários episódios desse vídeo doc, é porque o YouTube restringiu aqui, ou porque o canal da Movidoc deu copyright, eu precisei colocar ele lá no meu Instagram, você pode ver no Instagram. Então essa história de que Lula é o mais querido pelos bandidos, como estão tentando vender a ideia aí, é uma grande mentira. O sistema prisional brasileiro nesse momento tem aproximadamente 1 milhão de presos. E só 14 mil estão aptos a votar, que são os indivíduos que estão em prisão provisória e que não perderam seus direitos ou que não têm sentença transitada em julgado. De 1 milhão, você tem 14 mil que poderiam votar e 11 mil votaram. Ou seja, 989 mil não têm direito ao voto dessa narrativa, sem falar nos agentes prisionais que podem votar, nos mesários que podem votar também nessa sessão que estão no presídio e dos funcionários do presídio que podem votar lá também. Então essa conversa mole aí é pra basicamente tentar enganar você, meu amigo. Porque foi o Bolsonaro e o Moro que mandaram pra rua o André do Rap. É o Bolsonaro que tem facilitado que os armamentos cheguem na mão de facções criminosas, tanto no Rio de Janeiro quanto de São Paulo, porque hoje é muito mais fácil você pagar as pessoas para fazer o curso de CAC e ter a carteirinha ali de CAC e comprar várias armas e munições de forma legal e mais barata do que pagar 6, 7 vezes mais caro naquela arma e na munição no mercado paralelo. Se tem alguém nesse momento que tá andando do lado da criminalidade e ajudando os bandidos, chama-se Jair Messias Bolsonaro. Se tem alguém responsável por ter tirado da prisão o maior traficante do Brasil e apontado inclusive como segundo na linha do poder no PCC, o André do Rap, esse indivíduo chama-se Sérgio Fernando Moro e Jair Messias Bolsonaro. Eu vou deixar pra vocês a fonte de tudo que eu tô falando aqui. E aí muita gente vai me perguntar assim, Carlito, como é que você descobriu isso? Porque se o André do Rap foi solto em 2020, como é que você só descobriu isso agora? Eu não descobri isso só agora não, tá? Existem várias matérias da época, que a gente já tinha falado isso em lives e outros momentos também, que trazia essa informação. Tanto que uma das matérias que eu vou deixar pra vocês como fonte aqui é de 15 de outubro de 2020. Só que eu não tinha visto ainda o material em vídeo, como eu vi no documentário que eu tô assistindo, falando textualmente que quem soltou o André do Rap foi a lei do pacote anticrime encaminhada pelo Sérgio Moro para a votação no Congresso e que foi sancionada pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. E por que eu estava assistindo esse documentário? Eu estou escrevendo um livro que eu não sei quando vai sair, que eu vou adiantar para vocês, sobre as milícias do Rio de Janeiro e a relação com a família Bolsonaro. E aí eu fui tentar entender a diferença do crime organizado no Rio e do crime organizado em São Paulo. E aí eu fui assistir um documentário sobre o PCC, que tem no canal do Movidoc, eles também têm vídeos lá sobre a milícia do Rio de Janeiro. E aí quando eu fui assistir o segundo episódio da série do PCC, o primeiro tinha lá falando sobre o GG do Mangue, e o segundo falava sobre o André do Rap, e aí no final do segundo episódio eu tive contato com esse material. Que se o YouTube não restringiu, ou o perfil lá do Movidoc não restringiu, vocês vão ver ele aqui nesse canal agora. Ou vocês já viram, né? Então compartilha esse vídeo ao máximo. Quem soltou o maior traficante do PCC foi o Sérgio Moro e o Bolsonaro, tá bom? E a gente tem 1 milhão de presos, 11 mil votaram, 14 mil tinham direito ao voto, porque preso provisório não perde os direitos políticos, somente os presos com condenação transitada em julgada. Artigo 15, inciso 3º da Constituição. Agora pesquisa aí nas regiões de milícia do Rio de Janeiro, em quantas dessas regiões o Bolsonaro foi eleito ali? Teve mais voto que o Lula. Pesquisa aí. É isso que importa, que eles não querem que você saiba. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais, porque como eu sempre digo pra vocês aqui no final de cada vídeo, cabeça vazia é oficina pra Bolsonaro.